Olá, pessoal! Nessa aula, a gente começa aprendendo sobre frações. Eu sei que vocês já sabem bastante sobre frações, porque vocês já aprenderam lá no Ensino Fundamental 1, mas agora no Ensino Fundamental 2, a gente se aprofunda nessas frações, tá bom? Então, vamos lá ver o que elas têm a nos ensinar. Então, a ideia de fração. Matemática também tem história, história também tem matemática. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como surgiu a fração na matemática, tá? Devido às cheias do Nilo, os habitantes das margens precisavam medir seu terreno periodicamente para efetuar o cálculo da porção do terreno perdido para o vizinho. Essas medições eram efetuadas com cordas por encarregados do governador, que se chamavam os estiradores de corda. Embora as medições fossem bastante precisas, dificilmente a área do terreno, depois da cheia, cabia um número inteiro de vezes na área do terreno antes das cheias. Para solucionar esse tipo de problema, os egípcios criaram números fracionários, que eram representados por frações, tá? Então, aqui eu tenho dois estiradores de corda. Então, a profissão deles era medir o terreno quando o rio Nilo baixava. Então, quando o rio Nilo subia e inundava toda a terra deles, eles tinham que aguardar o rio Nilo baixar de novo, aquela água toda sair dali, para poder medir de novo o tamanho do terreno deles, tá? E geralmente nunca o terreno deles ficava do mesmo tamanho que era antes. Então, eles começaram a precisar de um número que representasse aquele tamanho reduzido, digamos assim, aquele tamanho quebrado, aquele tamanho que não era inteiro, tá? Esse trecho foi tirado do livro História da Matemática, de Carl Benjamin, tá? Então, foi dessa maneira que as frações apareceram na vida dos matemáticos, na vida das pessoas, digamos assim. Lembra que é como eu contei na historinha. A matemática ela surgiu de acordo com a necessidade. Então, as coisas foram aparecendo os números foram aparecendo de acordo com a necessidade que as pessoas tinham, tá? Para ser uma fração, é necessário que as divisões da figura sejam iguais. Sendo assim, quais dessas figuras abaixo que eu vou apresentar agora são realmente divididas nas frações que eu estou indicando? Então, olha só. Esse aqui. Essa figura, essa imagem, representa 4/4? Sim, representa, porque eu tenho uma figura dividida em 4 partes e essas 4 partes são iguais, tá? Então, prestem bastante atenção. Para ser uma fração, eu preciso dividir em partes de mesmo tamanho, tá? Outro exemplo. Isso aqui, essa imagem aqui, essa figura, representa 4/4? Não, não representa 4/4. Por quê? Eu tenho 3 pedaços grandes e tenho um pedacinho muito menor do que os outros. Então, isso aqui a gente não pode chamar de fração, tá? Outro exemplo. Será que isso aqui representa 2 metades? Não, né?
Isso aqui não representa duas metades, porque para ser duas metades, deveria estar dividido exatamente ao meio, tá? Outro exemplo. Será que isso aqui representa 8 oitavos? Sim, representa 8 oitavos, porque eu tenho uma figura que foi dividida em 8 pedacinhos iguais, tá bom? Então, deu para entender essa parte de o que é uma fração e o que não é uma fração? Então, tem que tomar muito cuidado quando vocês forem fazer os desenhos de vocês para representar a fração, tá bom? Alguns exemplos de fração, então. Ó, eu peguei um inteiro aqui, dividi esse inteiro em 4 partes iguais e pintei uma das partes. Então, essa fração aqui é 1/4. Por que 1/4, Pro? Porque eu dividi em 4 pedaços, então o 4 vai embaixo, e eu pintei um pedaço, então o 1 vai em cima. É sempre assim, embaixo o número que eu dividi, em cima o número que eu pintei, ou que eu comi, ou que eu peguei, tá? Então, cada exercício vai trazer uma nomenclatura diferente, mas é tudo a mesma coisa, tá? Outro exemplo, ó. Já essa fração eu dividi em 8 pedaços iguais e eu pintei 2 desses pedaços, tá? Então, essa fração é 2 oitavos, ok? Mais um exemplo aqui, ó. Peguei outro inteiro, dessa vez eu fiz um desenho de um quadradinho, dividi em 4 pedaços iguais, pintei um deles. Então, essa fração é a fração 1/4. Dividi em 4 pedaços, pintei um deles. Outro exemplo. Peguei o mesmo inteiro do anterior, só que agora eu dividi em 16 pedacinhos iguais e eu pintei 4 pedacinhos. Que fração é essa? 4/16. Então, o número que eu dividi vai embaixo, o número que eu pintei vai em cima. Sempre, tá? Reparem que tem alguma coisa em comum entre essas duas frações e essas duas frações. O que acontece nelas é, se vocês perceberem, esse eu dividi num número de partes, pintei um número de partes, deu uma fração. Esse eu fiz totalmente diferente, eu já dividi em mais partes, eu pintei mais partes, deu uma outra fração totalmente diferente dessa. No entanto, quando eu olho para a parte pintada, é a mesma coisa. E aqui, ó, acontece o mesmo. Reparem para vocês verem que coisa curiosa. Nas frações, isso pode acontecer e vocês vão aprender sobre isso ainda nessa aula, tá? A gente vai aprender que duas frações diferentes podem representar a mesma quantidade, tá? É legal saber disso, principalmente quando você quer, por exemplo, enrolar o seu médico endocrinologista. Olha só, o médico fala assim: se você vai no médico para emagrecer, chega lá no médico, o médico fala assim: me diz, mocinha, quanto você come de uma pizza? Aí eu penso, puxa vida, se eu falar para o doutor que eu como 1/4 de uma pizza, ele já vai se tocar logo que eu como 2 pedaços. E aí ele vai ficar bravo comigo.
Então, quer saber? Eu vou falar para o médico que eu como 4/16, porque dá a impressão, quando a gente pensa, ai, dividiu em 16 pedacinhos e comeu só 4. Nossa, ela comeu só um pouquinho. E não foi só um pouquinho, eu comi a mesma quantidade de 1/4. Então, são coisas, detalhes, que quando você não conhece matemática, você consegue enrolar muita gente e fica muito fácil de enrolar as pessoas, tá? É igual o seu irmãozinho mais novo, que a sua mãe compra uma barra de chocolate e fala para você, divide dá metade para o seu irmão. E como o seu irmão não sabe frações, a sua metade é sempre maior do que a metade do seu irmão, não é assim? Pois é. Frações funcionam assim, elas servem para nos ajudar no dia a dia. Claro que não está certo tentar enrolar o doutor. Eu só falei isso para ver se vocês estavam prestando atenção. Então, tá aqui. Essas duas frações são diferentes, completamente diferentes, porém, elas representam a mesma quantidade. Eu acredito que depois dessas duas historinhas que eu acabei de contar, vocês vão se lembrar disso ali no fim da nossa aula, né? Espero. Como que a gente lê uma fração? Apesar de vocês já saberem essa parte, é bom a gente recordar. Então, vamos lá. As frações que têm denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, denominador é o número de baixo da fração, né? A gente lê sempre 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 até 1/9, tá? Então, do 2 até o 9 é meio, terço e assim por diante. As frações que têm denominadores 10, 100 ou 1000 ou daí para frente, a gente lê 1/10, 1/100, 1/1000 e assim por diante, tá bom? E as frações que têm denominadores maiores do que 10, a gente acrescenta o avos do lado. Então, olha só, 1 11avos, 2 15avos, 4 21avos e assim por diante, tá bom? Como a gente representa as frações? Então, nós temos 3 tipos de frações. As frações próprias, que são aquelas cujo numerador é menor do que o denominador. Então, isso aqui é o que a gente chama de fração própria. Como que a gente representa uma fração própria? Eu pego um inteiro, divido, se o número de baixo é 6, divido em 6 partes, pinto o número de cima. Se tem 4 em cima, eu vou pintar 4 partes, tá? Outro exemplo, 2/3. Como que eu represento geometricamente? Fazer o desenho é representar geometricamente, tá? Pego o inteiro, divido pelo número de baixo, então divido em 3 partes, pego o número de cima, pinto o número de cima, 2 partes, tá? Outro exemplo, 15/20avos. Como que eu desenho? Como que eu represento geometricamente? Pego um inteiro, divido em 20 partes, pinto 15 delas, tá bom? Então, é assim que a gente representa uma fração própria. Outro tipo de fração agora, frações impróprias. Como que eu represento? Então, a fração imprópria
é quando o numerador é maior que o denominador, tá? Então, 15 nonos, como que eu vou representar? Reparem que quando o numerador é maior, eu não consigo fazer um desenho só. Porque olha só, eu pego um inteiro, divido em 9 partes iguais. Só que eu preciso pintar 15. Como que eu vou pintar 15 se eu só tenho 9? Então, o que eu sou obrigada a fazer? Fazer outro desenho igual, dividir também em 9 partes, para terminar de pintar as partes que estão sobrando, faltando pintar ainda. Então, eu tenho que pintar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, as frações impróprias é assim que funciona. É assim que eu tenho que fazer para representar geometricamente. Sendo assim, como ficaria essa fração aqui, ó? Eu dividi em 3 partes e eu pintei 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fração é 5 sobre 3. Tá bom? Então, é assim que a gente vai representar quando a fração for imprópria, ou seja, o número de cima maior do que o número de baixo, tá? Bom, a última fração que nós temos, o último tipo são as frações aparentes. O que são frações aparentes? É aquela que tem o número igual em cima ou embaixo, ou o número de cima dá para dividir o número de baixo e não sobra resto nenhum. O que significa isso? Significa que quando você for desenhar geometricamente, você vai ter que dividir, nesse caso aqui desse exemplo, dividir em 4 partes e pintar as 4. Ou seja, nós teremos um inteiro, nós não teremos uma fração. No fim, a gente tem um inteiro. Seria como se eu tivesse comido a pizza inteira e falasse para o endocrinologista assim: ai, doutor, na verdade eu não como muito, não. Eu como só 4/4 da pizza. Eu comi só 4/4 da pizza. Então, não mudou nada. Eu continuo dizendo que eu comi uma pizza inteira, tá? Outro exemplo. 2/2. Eu vou ter que dividir em 2 partes e pintar as 2, tá? Outro exemplo. 15 quinzeavos. Eu vou ter que dividir em 15 partes e vou ter que pintar as 15, tá? E se fosse 8 aqui, ó, no lugar desse 4, se fosse 8/4, eu teria que fazer 2 desenhos, dividir em 4 partes os 2 e pintar os 2 inteiros, tá bom? Então, essas são as frações aparentes, ok? Então, vamos a alguns exemplos agora. Represente a fração correspondente à parte amarela. Então, olha só, eu tenho aqui uma figura, eu dividi essa figura em 16 partes iguais e eu pintei 4. Então, como vai ficar essa fração? 4, que foi o número de quadradinhos que eu pintei de amarelo, no caso, sobre 16. Então, eu dividi em 16 partes e pintei 4 de amarelo, tá? Mais um exemplo. Na figura, vemos um grupo de crianças. Observe a figura e responda. Então, eu tenho aqui um grupo de crianças, tá? Eu tenho que observar essa figura
e tenho que responder. A primeira pergunta é: qual é a fração que representa o cadeirante em relação ao grupo de crianças? Então, primeiro a gente tem que descobrir quantas crianças nós temos aqui. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, eu já sei que o número debaixo da minha fração são 20 crianças. Quantas delas estão cadeirantes? Uma só. Então, a fração vai ficar 1 em cima, tá aqui, e o 20 embaixo, tá bom? Segunda pergunta sobre a imagem. Qual é a fração que representa crianças de mochila em relação ao grupo de crianças? Então, o grupo de crianças continuam 20 crianças. Quem está usando mochila? Esse está usando mochila, esse está usando mochila e esse está usando mochila. Então, nós temos 3 crianças de mochila de 20 crianças no total. Então, a fração vai ficar 3 sobre 20, tá? Próximo exercício, próximo exemplo. As figuras a seguir mostram o marcador de um combustível. Observe-as e represente com frações a quantidade de combustível apontada em cada marcador de combustível, tá? Em cada um. Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho o ponteiro está indicando que o tanque de combustível está completamente cheio. Ou seja, a fração que representa esse tanque é 1 sobre 1, ou 1 inteiro. Eu estou com o tanque inteiro cheio, tá? Outro exemplo. Já nesse caso, o marcador do combustível, ele está representando que nós temos somente 1/4 do tanque cheio. Porque olha só, eu peguei o tanque inteiro e dividi em 4 pedaços. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço, quarto pedaço. E eu só tenho combustível agora em um desses pedaços. Isso significa que a fração que representa esse tanque é 1/4, tá bom? Então, eu estou mostrando para vocês quantas maneiras diferentes eu posso usar as frações para resolver os meus problemas, tá bom? Mas agora, probleminhas mesmo. Para fazer um trabalho, uma sala de aula foi separada em grupos, todos com a mesma quantidade de alunos. Determine a fração que pode representar 2 desses grupos em relação à classe toda. Então, vamos lá. Eu fiz... foi separado. Então, a sala toda foi separada em 4 grupos, todos com a mesma quantidade de alunos. Então, ele quer saber qual a fração que representa 2 desses grupos. Então, eu dividi a sala toda em 4 grupos e eu quero saber quanto vai representar 2 desses grupos em relação à sala toda. Então, a fração que representa é 2/4, tá? Próximo probleminha. Complete as sentenças abaixo com as palavras adequadas. Então, eu tenho
Na fração 2/3, o número 2 é chamado de... Então, o número 2 a gente chama de numerador. E o número 3 é chamado de denominador. Então, o número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador, tá? Bom, agora é a vez de vocês. Então, eu quero que vocês peguem a lista de exercícios, façam todos os exercícios que estão lá, caprichem. Lembrem-se principalmente que todo exercício, a parte fundamental dele é a interpretação. Então, leiam com muito cuidado, leiam com muita atenção, porque é muito importante que vocês entendam aquilo que vocês estão lendo antes de qualquer outra coisa, tá bom? Beijos, até a próxima aula!